Shalom, família, bom dia, bem-vindos a mais um Revolucional aqui no Renovamente. Fica à vontade aqui entre nós, já deixa o seu like no vídeo, vem conosco também acompanhando aqui no chat. Um salve especial para todo mundo que está aí no chat conosco. Eu quero te convidar a você abrir a Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 1. Juízes, capítulo de número 1. Enquanto você abre em Juízes capítulo 1, quero desejar que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe sua semana, abençoe seus projetos. E se você crê, diga amém no chat. E não só diga amém, mas de fato creia no coração, né? É bem interessante, 30 segundinhos aqui de introdução enquanto vocês estão abrindo a Bíblia em Juízes 1. É interessante como muitas vezes a gente valoriza mais o que é negativo do que aquilo que é positivo. Né? Vamos colocar só numa situação hipotética, tá? Não precisa se assustar. Mas uma situação hipotética, se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, que Satanás te carregue. Com certeza já teve gente que se arrepiou. A gente vai colocar aí no chat, está repreendido, Deus está misericórdia. Por quê? Aquilo, quando você ouve algo tão negativo assim, é como se despertasse algo em você no sentido, olha, se eu não fazer alguma coisa contra essa palavra... E aí algumas pessoas vão falar assim, tá repreendido, outros vão falar, Deus é mais. Outros vão falar, vai de retro, crê em Deus Pai, né? São termos que são oposição, você está fazendo oposição contra aquela palavra. Está dizendo, olha, eu tenho que fazer algo porque essa palavra é muito pesada. Isso significa que você acredita no poder dessa palavra. Mas quando alguém te fala assim, Deus te abençoe, normalmente entra no ouvido e sai no outro. Então você tem muito mais facilidade para acreditar no que é negativo do que no que é positivo. E nisso você desperdiça muitas bênçãos que são liberadas de coração para você. Eu particularmente, quando uso a expressão Deus abençoe, eu procuro ser intencional e realmente desejo que o Senhor abençoe a vida de alguém. Então agora que você está munido desse conhecimento, desse tratado teológico sobre o termo Deus abençoe, eu quero desejar sobre o seu dia, sobre a sua vida. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, gente? Juízes capítulo 1, e eu escolhi esse texto em Juízes porque, na verdade, nas últimas semanas, nos últimos dias, eu tenho me debruçado sobre Juízes. Afinal de contas, a gente tem um grupo de discipulado na nossa igreja em que nós estudamos a Bíblia de modo sequencial. E agora nós chegamos em Juízes, vamos começar a compartilhar. Inclusive a gente tem toda terça-feira, tá? Toda terça-feira, 21 horas, no canal da Lírio Armação, um discipulado bíblico online. Então aproveitei algumas coisas que eu estava mergulhando nesse capítulo em específico e Deus ministrou profundamente ao meu coração, assim, algumas lições que são muito poderosas, sabe? São coisas que clareiam o nosso coração de um modo muito certeiro. E eu quero compartilhar com vocês 3 lições bem rápidas que eu percebi através do início de Juízes, capítulo 1. Olha o que diz. Nós vamos ler alguns versículos aqui, não de modo sequencial. Vamos ler 1, 2, o 4. 1, 2 e o 4, tá? Então quem está no chat aí para mim, por gentileza, coloca Juízes, capítulo 1, versículos 1 ao 4, para que quem chegue depois possa estar ciente do que nós estamos falando, de qual texto nós estamos falando. Diz assim, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E respondeu o Senhor, Judá subirá. Judá, aqui não uma pessoa, mas a tribo de Judá subirá. E eis que nas suas mãos entreguei a terra. Em algumas versões está escrito assim, ó, Judá subirá a lutar contra os cananeus, porque essa terra é deles, porque eu dei essa terra a eles. E disse-lhe, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo 4, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Se você não está acostumado com os escritos do Antigo Testamento, principalmente esses textos históricos,
tem vários povos, né? Cananeus, ferezeus, Bezeque é o nome de uma cidade. E deixa eu contextualizar vocês aqui. Quando o povo de Israel chega na Terra Prometida, famigerada, famosa Terra Prometida, talvez algumas pessoas tenham a ilusão de que essa Terra Prometida fosse como um oásis no deserto. Uma terra, digamos, desocupada, que Deus estava ali guardando, né, com os anjos, até o ponto em que Israel finalmente chegasse lá e descansasse no paraíso. Na verdade, não é assim. A Terra Prometida era uma terra que, quando o povo de Israel retornou a ela, perceba que é uma terra que foi prometida a Abraão há séculos e séculos e séculos atrás. Então, o povo de Israel, ele vai para o Egito, ele passa mais de 400 anos escravizado no Egito, ele passa 40 anos no deserto. Então, são séculos depois que ele chega nessa terra e essa terra está ocupada por muitos povos. É por isso que você vai ver na Bíblia assim, povos que são inimigos do povo de Deus, né? Você vai ver cananeus, ferezeus, gigazeus, heteus, filisteus, um emaranhado de eus. E o que é que isso nos ensina, gente? Que o nosso eu é o nosso maior inimigo. Brincadeira, só para não perder a piada aqui. Mas quando o povo de Israel chega na Terra Prometida e tem esses povos lá, perceba que Israel ele é dividido em 12 tribos. Então, quando vai se fazer a divisão, né, Josué, que era o líder, o general ele manda a divisão, na verdade, essa divisão começa um pouco com Moisés. Moisés ele faz algumas promessas ali de alguns tipos de terra. Olha, terra tal, vou prometer a fulano, a ciclano, mas a conclusão mesmo vem com Josué. Josué divide a terra prometida entre as tribos. E basicamente, nessa região, onde o povo faz a oração a Deus, dizendo, Senhor, quem vai lutar contra os cananeus? Os cananeus eram um povo que estavam situado aonde ficaria a tribo de Judá. Então Deus responde para o povo assim, quem vai subir para lutar contra eles é Judá, porque essa terra eu entreguei a Judá. Tá todo mundo comigo aí? Entendeu a questão geográfica? A terra prometida estava ocupada por outros povos, ela foi dividida entre as tribos de Israel, e basicamente onde os cananeus habitavam era uma terra que foi dada entre as tribos de Israel para a tribo de Judá. Então, na hora do povo de Israel lutar contra os cananeus, Deus fala, quem vai à frente nessa luta é a tribo de Judá, porque eu entreguei essa região para eles. Isso aqui, gente, já nos ensina uma coisa muito importante. Primeiro, quero separar 3 coisas para falar com você aqui. Primeira coisa, se Deus te deu algo, você precisa tomar a frente. Se Deus te deu algo, você precisa tomar a frente, você precisa tomar uma atitude. Isso é muito sintomático quando Deus fala, de todas as tribos, eu quero que a tribo de Judá vá lá. Por quê? Porque essa região eu vou dar a ele. É basicamente como Deus dizendo assim, ó, a sua cadeira, eu quero que você vá lá e pegue a sua cadeira, porque é você que vai sentar nela. Deus está dizendo, se eu te dei algo, é você que tem que tomar a frente desse algo. E é interessante que o versículo seguinte vai dizer assim, ó, a tribo de Judá chega para a tribo de Simeão e fala o seguinte, olha, vamos fazer uma parceria? Você luta comigo pela minha terra e eu luto com você pela sua terra. Então perceba que o fato de você tomar a frente não significa que você vai fazer sozinho. O tomar a frente não é você fazer sozinho. As pessoas que gostam de fazer tudo sozinho, quem vive solitário, a Bíblia fala que a solidão ela é uma rebeldia contra a própria sabedoria. Então, não faça as coisas sozinhos, por mais que Deus tenha colocado no seu coração. Entretanto, você tem que tomar a frente. Imagina comigo que o sonho de grande parte das pessoas é ter uma boa formação acadêmica, né? Ter uma boa formação, tanto a base escolar quanto universitária. E a grande maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil e no Ocidente, eles têm esse sonho de cursar e se formar numa universidade. Imagina comigo que os seus pais, eles pagam um colégio muito caro, eles pagam um cursinho muito caro para você, mas você não estuda. Vai adiantar de alguma coisa? Não, porque é você que vai fazer a prova, não são os seus pais. Então eles podem te dar toda a estrutura, mas é você que tem que tomar a frente daquilo que Deus colocou no seu coração.
Um exemplo muito interessante que a gente pode visualizar também, imagina comigo, isso aqui crente vai se identificar muito, porque se tem uma coisa pelo qual o crente ora é para se casar, né? O crente solteiro ora muito para se casar. Então imagina a oração de uma pessoa que está ali orando: Senhor, me dá uma esposa, me dá uma esposa, me dá um marido, me dá uma esposa. O homem está ali orando: me dá uma esposa, e de repente Deus proporcionou a situação, ele conheceu alguém bacana, ele começou a namorar, começou a desenvolver um relacionamento, mas ele não pede a moça em casamento. O tempo vai passando, ele não pede a moça em casamento. O que está acontecendo aqui, gente? Ele tem que tomar a frente. Não adianta, o teu pai não vai pedir tua noiva em casamento. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui nesse momento, não é verdade? É teu amigo que vai pedir a tua namorada em casamento? Não pode, né? O amiguinho não pode fazer isso, é você que tem que fazer. Então, por mais que Deus tenha te dado, você tem que tomar a frente daquilo que Deus te deu. E muito, gente, quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, em alguma medida, seja em empresas, seja em consultório de psicologia, consultórios médicos, seja em gestão de grupos, gestão de pessoas em geral, sabe que grande parte dos inimigos de desenvolvimento de pessoas tem a ver com procrastinação. Você não toma a frente. E Deus aqui está ensinando você a tomar a frente. Por quê? Porque Deus deu a você, né? Eu lembro, certa vez eu tive uma conversa com uma amiga, ela acompanha aqui os devocionais, e ela falou assim: Tiago, acho que você deveria falar sobre um tema que eu inclusive já falei aqui, mas eu quero desenvolver com mais profundidade realmente, que é a questão do esforço fazer mais efeito muitas vezes do que o talento. Se você pega assim, uma pessoa que é super talentosa e não esforçada, e você pega um esforçado que não tem tanto talento, a tendência é o esforçado ir mais longe, porque o esforçado, dentre outras coisas, ele toma a atitude que o talentoso, que é preguiçoso, não toma. Então muitas pessoas deixam de desenvolver a sua vida porque não tomam a frente naquilo que Deus lhe deu. Seja o seu sonho num relacionamento, para você pedir alguém em namoro. Quem sabe você está nessa situação específica, você gosta de alguém, mas não pediu em namoro. Eu aqui não estou dizendo que a pessoa vai aceitar, mas até o fato da pessoa negar, isso vai liberar o teu coração. Isso vai te trazer uma perspectiva para você entender o que aquela pessoa pensa, e quem sabe você partir para outra. Quem sabe o teu sonho é uma empresa, é um curso, é alguma coisa específica, sabe? Tome a frente daquilo que Deus te deu. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó: Tiago, aquilo que eu te dei, eu quero que você tome a frente. Você que está aí no chat, aquilo que Deus te deu, você precisa tomar a frente. É como se Deus tivesse... Quem dera eu pudesse falar o nome de todo mundo aqui agora, né? Mas é como se Deus estivesse falando o seu nome e dizendo: você tem que tomar a frente naquilo que eu te dei. Segunda coisa, gente, eu até coloquei aqui, né, uma frase que, na verdade, quando eu coloquei ela cantando. Sabe aquela frase que você escreve cantando, você não consegue ler ela sem cantar? E essa frase é um verso de uma canção muito conhecida da banda Coldplay. E, poxa, eu agora esqueci o nome da canção. Eu sei, mas deu um branco aqui agora. Esqueci, gente, o nome, mas é uma canção que diz assim: Nobody said it was easy. Que na tradução significa: ninguém disse que seria fácil, né? E essa canção vai falando sobre uma determinada jornada. E essa frase, quando eu entendi ela, eu passei a utilizar muito para muitas coisas, tanto minhas quanto conversando com outras pessoas. E hoje eu quero aqui te relembrar como boca de Deus que ninguém te disse que seria fácil. Perceba que o povo está falando da terra prometida, uma terra que foi prometida por Deus há séculos atrás. Está garantida no mundo espiritual. Mas o fato de Deus te prometer algo não significa que a conquista daquele algo vai ser fácil. Percebe? A única coisa, gente, que vem de graça na vida cristã, veja, não estou falando de pela graça. Doutrina da graça é outra coisa. Estou falando de graça, sem esforço nenhum. A única coisa que vem sem esforço zero, você não precisa fazer esforço nenhum no Evangelho, é a salvação. Jesus morreu por você, você não faz nada, não tem nada que você faça para merecer a salvação, tem nada que você faça que você consiga ajudar Deus nesse processo.
né? Mas Tiago disse sim para Deus. O seu sim é consequência de um convencimento que o Espírito Santo fez no seu coração. Então, assim, fora isso, da salvação, até a conquista daquilo que Deus te prometeu, ela vai exigir uma luta. Muitas vezes uma luta contra o seu próprio eu. Ela vai exigir um confronto. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Então a gente está aqui diante de uma terra que Deus prometeu, e aqueles homens, os hebreus, eles estão ali entrando naquela terra e de repente eles têm que lutar contra inimigos que estão naquela terra, né? E talvez alguém possa pensar assim, olha, já que tem que lutar, então eu vou ficar aqui na minha mesma, no deserto, vou morrer aqui no deserto mesmo. Mas na verdade, gente, morrer no deserto não é bom. O povo de Deus morreu no deserto como uma punição de Deus por conta da sua incredulidade. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? É no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus muitas vezes vai envolver sim confronto, vai envolver desconforto, principalmente porque nós somos limitados a uma carne que não é convertida, a uma carne que é contrária, que é inclinada ao lado contrário à vontade de Deus. Então, os sentimentos ruins sempre estarão à sua espreita, pensamentos negativos sempre estarão à sua espreita, sensação de que algo pode dar errado sempre estará à sua espreita, desafios humanos sempre estarão à sua espreita, e o seu próprio eu sempre estará diante de você, te causando essa necessidade de luta, essa necessidade de confronto. Então, assim, ninguém disse que seria fácil. Às vezes a gente confunde dificuldade com a ausência de Deus. A gente pergunta, cadê Deus? Porque, poxa, e até faz sentido porque você calcula, se Deus é o Todo-Poderoso, Ele está comigo e Ele me ama tanto, Ele já deveria ter feito alguma coisa aqui para resolver. Mas a dinâmica não é bem essa. Não tem nenhum lugar da Bíblia que você vai ver Deus prometendo uma vida fácil. Pelo contrário, Jesus até diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu consigo lembrar eu lendo esse versículo, já consigo lembrar na minha mente diversas situações que eu vivi relacionado ao esporte. Eu não cheguei, obviamente, a ser atleta profissional, mas eu sempre pratiquei esporte na minha infância, adolescência, e sempre gostei muito de esporte. Eu sou um apaixonado por esporte, principalmente pela psicologia do esporte. Eu gosto de experimentar, de viver, de ver o esporte, de saber das narrativas esportivas. E sabe quais são as vitórias mais marcantes no esporte? As mais marcantes, as que as pessoas mais valorizam, são aquelas vitórias difíceis, né? Sabe quais são as lutas mais memoráveis? É aquela luta que todo mundo achou que o lutador ia perder. Ele estava lutando mal, ele estava apanhando, de repente ele virou a luta, né? Aquele jogo que o seu time estava tomando 3-0, 4-0, de repente virou o jogo. Aquele jogo difícil que era improvável você vencer, mas meio em tantas as dificuldades você venceu. E quem vivencia uma experiência dessa, seja como o próprio esportista, ou seja como um torcedor, sabe que o sabor disso não tem como colocar preço, sabe? É uma coisa que tem valor, mas não tem preço. É uma sensação que você tem que viver. Da mesma forma, a nossa vida com Deus. Você olha de fora e pensa, não, se Deus é Deus, realmente Ele vai dar tudo na palma da minha mão. Mas, na verdade, a dinâmica não é essa. Deus quer ter história para contar com você. Ele quer viver aventuras com você. Então, primeira coisa, se Deus te deu, tome a frente. Segunda coisa, ninguém disse que seria fácil. Terceira coisa, para a gente encerrar, eu anotei aqui a seguinte frase. O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Desejo de coração que você entenda, através dessa breve palavra, que você precisa tomar uma atitude acerca do que Deus colocou no seu coração. O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. A gente tem hoje dois grandes extremos. Primeiro extremo, as pessoas que culpam tudo e todos. Já viu aquela pessoa que terceiriza todas as culpas? A culpa é
sempre de outra pessoa. Tem pessoa, gente, que você nunca vai ver a pessoa dizendo, eu tô errado, eu falhei. A culpa é sempre de terceiro. É do pai, é da mãe, é do governo, é da situação do mundo, é de não sei o que, é da esposa, é do filho, é do patrão, é do empregado, enfim, de tanta. Mas nunca a culpa é dele, sabe? Nunca a culpa é dela. E isso é um problema porque, de fato, às vezes, em algumas situações, a culpa vai ser de terceiro. A vida é assim, gente. A culpa vai ser de terceiros e de outras situações, coisas que a gente não tem controle, a gente não consegue controlar tudo na vida. Mas quando a gente... O problema não é ser vítima. O problema é ser vitimista, né? O problema não é ser vítima, o problema é ser vitimista. Imagina comigo que você sofra realmente um ato de injustiça. Naquele momento você é vítima? Sim. Mas se você veste a carapuça de vitimista, você vai entregando o protagonismo da sua história na mão do seu capataz, na mão da pessoa que te humilhou, na mão da pessoa que cometeu uma injustiça sobre você. Então, quando você terceiriza a responsabilidade sobre a sua vida, você coloca na mão de outras pessoas a chance da sua vida dar certo. E nisso a vida passa e você acaba desperdiçando as oportunidades. Agora, um outro extremo é o seguinte, é você conseguir que todo mundo te ajude, mas você não se ajuda, sabe? Gente, ao invés de perguntar assim, Thiago, qual o pior tipo de pessoa que você já, na sua experiência de pastoreio, de liderança, de pastoreio, eu falo uma atitude, né? Atitude de pastoreio, de cuidar de pessoas, de liderança, de gestão de equipes, enfim, qual o pior tipo de pessoa que você consegue lidar, que você tem para lidar? Eu sempre falo, as pessoas que não querem se ajudar, sabe? Pessoas que a gente tenta ajudar, mas a pessoa não quer se ajudar. A pessoa sempre está colocando uma desculpa ou sempre fugindo da solução. E sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque a desculpa, ela é um fortíssimo escudo contra a autorresponsabilidade. É muito melhor, gente, você ter uma desculpa para dar do que você reconhecer. Eu sou fraco, eu falhei, eu não tive a atitude certa. Então, quando você tem uma desculpa, você coloca um escudo, você coloca uma proteção na sua frente e você fala, olha, deu errado, mas só deu errado por causa de tal coisa. Então, a gente tenta remover a desculpa da pessoa, mas a pessoa, ela se esconde ali atrás da desculpa, porque na verdade, se sair a desculpa, ela cai. A base dela é a desculpa, se sair a desculpa, ela cai completamente, né? Então, esse é um outro extremo, um extremo onde tudo está cooperando, né? Mas você não faz a sua parte. E esse é um perigo muito grande que você precisa prestar atenção. Então, 3 coisas aqui bem básicas, gente, que podem, de fato, revolucionar a nossa vida. Primeiro, se Deus te deu, tome a frente. Segunda coisa, ninguém disse que seria fácil. Terceira coisa, o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Amém? Eu quero te convidar agora, nós vamos orar juntos, eu quero te convidar a você trazer ao seu coração aquilo que Deus colocou no teu coração. E olha, você sabe o que Deus colocou no teu coração. Eu nem preciso ser um profeta aqui usado em palavra de conhecimento para te dizer, eis que eu te digo, não sei o que, tal coisa. Não, não, não. Você sabe o que Deus colocou no teu coração, o que Deus prometeu no teu coração e que está paralisado por culpa única e exclusivamente sua, tá? Não estou falando de pessoas que estão trilhando a jornada, estão trilhando o processo, mas que a promessa ainda não chegou. Não. Estou aqui me direcionando a pessoas cujos projetos de Deus, cujos sonhos de Deus estão enterrados. Você enterrou seu sonho. Você colocou numa caixinha fechada e deixou de desenvolver aquilo que Deus te deu. Eu quero que você traga isso agora à memória e nós vamos orar juntos. Eu creio que o Senhor Deus vai liberar uma inconformidade santa, um incômodo santo no seu coração para te mover, tá bom? Quero que quando alguém acorda muito cedo, né? Alguém tá costuma acordar tarde, de repente acorda cedo, a gente brinca aqui, pelo menos aqui na Bahia, a gente diz assim, por que fulano acordou cedo hoje? Deu formiga na cama? Né? Então eu oro para que Deus coloque formiga na cama do seu coração, para que você desperte e não seja apenas um sonhador, uma sonhadora, mas um realizador e uma realizadora. Não seja um colecionador de promessas, mas seja um cumpridor, um vivedor, uma vivedora
das promessas que Deus te deu. Quero orar com você nesse momento. Pai de amor, tua palavra foi muito clara conosco nesse vídeo. E com muito temor, Pai, eu te apresento a todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesse momento orando comigo do outro lado da tela. Estão apresentando a Ti projetos e sonhos que estão enterrados. Estão apresentando a Ti nesse momento, Pai, situações que, por procrastinação, por falta de atitude certa, perderam o time da promessa. Perderam, meu Deus, a atitude certa a tomar. E aquilo foi ficando para trás em suas vidas. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa nesse momento ressuscitar sonhos, ressuscitar desejos santos, ressuscitar, Deus, ministérios, ressuscitar projetos que um dia o Senhor colocou no coração de cada um deles. Eu te peço, encoraja o Senhor. Dá uma inconformidade santa, dá um comichão no coração deles, para que eles sejam movidos a fazer algo acerca do que o Senhor já falou com eles. Essa é a minha oração, Senhor Deus. Te agradecendo por essa palavra. Te agradeço muito por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Você que chegou na metade do vídeo, volta lá no início para pegar desde o início desse vídeo. Deixa like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Gente, vem para o clube de membros. Tem conteúdo exclusivo. Tem muita coisa boa por lá. Tem mentoria semanal ao vivo com o Pastor Diogo. Através, e exclusivamente para quem está no nosso clube de membros. E para fazer parte, você tem duas opções. Se você está assistindo no computador, é só clicar nesse botãozinho que está abaixo do vídeo por nome Seja Membro. Caso você não esteja no computador, seja no celular ou na televisão, você vai na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo, o primeiro link, você clica e ativa a opção Imersão Renovamente. Está sendo muito bom, muita gente nova chegando, está crescendo e nós queremos estar com você lá também. Deus abençoe muito. Gente, deixa um comentário nesse vídeo. Quero ouvir o seu feedback. Quero saber o que Deus comunicou ao seu coração através dessa palavra. Beijo grande, shalom no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.